Você sabia que 87% dos trabalhadores do mundo eles estão dentro de empresas privadas? E que das 100 principais entidades econômicas do planeta, 69 são empresas e só 31 são países? Já pensou se as empresas usassem o máximo possível dos seus recursos e conhecimento para melhorar a situação do mundo? A gente não pode ignorar a importância que as empresas têm para gerar impacto social. E aí, por isso, eu reuni 4 coisas para falar para as empresas que querem gerar impacto de uma forma verdadeira e genuína. Mas, antes de falar sobre eles, faz sentido a gente voltar um pouco na história e entender o contexto de como que começou essa relação empresa e impacto. Na Revolução Industrial, as empresas eram vistas como quem geravam os problemas sociais. Então, existia uma carga horária de trabalho absurda, tinha muita pobreza, muito trabalho infantil. E aí foi nesse contexto que as empresas começaram a falar sobre condições mínimas de trabalho. E aí começaram a fornecer almoço para os funcionários, um espaço para recreação e até acesso aos hospitais. A década de 20 foi um período que o poder ficou muito concentrado na mão de poucas empresas, o que acabou que gerou um desequilíbrio com as outras partes da sociedade. E aí veio a crise de 29, altos índices de desemprego, os negócios começaram a fechar. E a sociedade precisou pensar de uma nova forma de se reerguer e de estabelecer as relações. Foi aí que as empresas, a comunidade e os funcionários começaram a se relacionar de uma forma mais equilibrada. Foi aí também que a filantropia entrou muito forte para dentro das empresas. Então, os proprietários eles decidiam destinar um valor específico para a caridade. Então, isso normalmente ia para a construção de algum hospital ou alguma creche. Em 1990, aí foi um período da globalização, as empresas muito preocupadas com a reputação, como que elas seriam vistas pelo mundo, teve uma necessidade muito grande de se falar o que estava sendo feito. Então, em alguns casos, as empresas colocaram um cargo específico para marketing ligado às causas sociais. Em outros casos, as empresas internalizaram a responsabilidade social no DNA e alinharam com os objetivos estratégicos. E aí tiveram casos de empresas que cresceram por terem adotado práticas de responsabilidade social. Tem até um caso que é muito conhecido de uma empresa que cresceu por um dos fatores de ter esse olhar para a responsabilidade social, que foi a Ben & Jerry. Ela é uma empresa americana de sorvete e ela coloca pessoas num patamar muito importante dentro da empresa. Então, desde o fornecedor do leite para fazer o sorvete, eles têm um cuidado até o cliente final. Então, a sociedade começa a enxergar a empresa com uma confiança maior. E aí, isso foi uma das coisas que colaborou com o crescimento deles. Se a gente for olhar esse recorte histórico de responsabilidade social, começou oferecendo condições mínimas de trabalho. Aí veio a filantropia e a caridade. E aí, a responsabilidade social entrou para dentro das empresas, em alguns casos para marketing, em outros casos alinhado com o objetivo estratégico. E hoje, a sociedade exige cada vez mais que as empresas tenham um propósito social claro. Porque o que começou como um mínimo exigido virou um diferencial e hoje é fundamental para a sobrevivência dos negócios. As empresas, por muito tempo, elas foram vistas como vilãs, porque elas geravam um impacto muito negativo, ou então por oportunistas, porque elas usavam das causas para marketing. Mas a gente não pode esquecer que, de fato, tem algumas lideranças preocupadas em como gerar impacto de uma forma verdadeira dentro das empresas. E aí vem uma pergunta. Como que as empresas podem, de fato, gerar impacto social positivo sem que isso seja uma questão de marketing ou de visibilidade? E algumas empresas já fizeram e já mostraram alguns caminhos para isso, e por isso eu reuni esses 4 pontos, para mostrar para as empresas que querem gerar esse impacto de uma forma verdadeira e genuína. 1.
isso tem que se tornar uma prioridade dentro da empresa. O Yvon Chouinard, ele é o fundador da Patagônia, que é uma empresa americana de roupas para atividades ao ar livre. E ele escreveu um livro que chama Empresas Responsáveis, que ele conta todos os aprendizados que ele teve ao longo dessa trajetória da Patagônia, quando eles resolveram firmar o impacto social como uma prioridade lá dentro. O que ele fez? Ele falou, eu quero entender aonde que eu gero o impacto mais negativo em toda a minha linha de produção. E aí ele definiu que ele não faria isso sozinho, então ele envolveu a empresa como um todo para comprar essa briga com ele lá dentro. Quando todo mundo olhou para esse objetivo único, eles conseguiram chegar a um resultado e viram que o algodão era o que mais gerava um impacto negativo na natureza. E aí eles resolveram que, a partir de então, toda a produção seria feita com algodão 100% orgânico. E aí, por ele ter conseguido alinhar toda essa força interna, trabalhando para o mesmo objetivo, em só 18 meses eles conseguiram transformar toda a produção. E, desde então, eles continuam firmes e fortes na missão de gerar um menor impacto na natureza. Quando a responsabilidade social ela é uma prioridade compartilhada com todo mundo, é quando nascem os negócios com propósito na essência. O segundo ponto é que, quando as atividades de impacto social elas são alinhadas com o objetivo estratégico e de negócio, isso tende a acontecer de uma forma muito mais rápida e efetiva. Vocês já pararam para pensar o impacto que a inteligência artificial tem para resolver os desafios sociais? Quando o CEO da IBM ele fala, nossa responsabilidade social reflete o nosso negócio, ele se compromete de forma verdadeira a usar todo o conhecimento que toda a equipe tem para levar tecnologia e inovação para jovens e iniciativas sociais. Tanto que, hoje, eles têm um programa que chama PTEC, que treina jovens para as habilidades do futuro usando a inteligência artificial. Então, quando a empresa alinha objetivo de negócio com objetivo de impacto, isso tende a acontecer mais rápido, porque é um conhecimento que ela já tem. O terceiro ponto é, para a responsabilidade social sair do papel, precisa ter uma energia interna exclusiva para fazer isso acontecer. E aí, quando eu falo energia interna, isso pode ser uma pessoa, pode ser uma área, pode ser até um instituto ou uma fundação. Aí isso depende do contexto de cada empresa. O caso da Ambev foi muito interessante, porque quando eles criaram o VOA, que é um programa para levar a gestão Ambev para dentro das iniciativas sociais, ele começou com uma pessoa tocando em paralelo com as atividades do dia a dia, que não eram a de impacto social. Quando essa pessoa ela ficou 100% responsável pelo programa, o nível de impacto subiu muito e eles conseguiram impactar mais de 100 ONGs em todo o Brasil. Então, quando a responsabilidade social ela não acontece em paralelo, existe uma força interna exclusiva para fazer isso, faz muita diferença. O quarto ponto é o seguinte, é sobre o comprometimento da liderança. A verdade é que nada vai sair do papel se a liderança não estiver comprometida e junto nessa briga de gerar um impacto social. A Salesforce ela é uma empresa de software americana e ela lidera vários movimentos de responsabilidade social corporativa. E existe um dos mais conhecidos hoje, chama Comprometa 1%. O nome é muito mais conhecido em inglês, que é Pledge 1%, que eles falam o seguinte, você, empresa, olha para dentro e vê o que você consegue se comprometer. Pode ser que você consiga comprometer 1% do tempo dos seus funcionários. Ótimo, legal. Vamos juntar, fazer um dia do voluntariado, usar todo esse conhecimento interno para gerar uma transformação real na sociedade. Ou pode ser que você consiga comprometer 1% do seu produto. Tem gente de vários produtos e serviços que as empresas oferecem que não tem acesso a esses produtos e serviços. Então, por que não oferecer 1% para quem hoje não tem oportunidade de ter acesso a eles?
Pode ser também que você queira destinar 1% da sua receita. Então, eu vou destinar 1% da minha receita porque eu vou investir em algum negócio, em alguma causa que eu acredito que está alinhado com o meu objetivo estratégico. E aí, assim, gerando o exemplo da liderança, de realmente se comprometer em gerar o impacto de uma forma verdadeira, que hoje esse movimento está preso em mais de 100 países do mundo todo. A gente tem mania de colocar a responsabilidade social na mão das grandes empresas. Já tem certa estabilidade, já tem recurso. Então, grande empresa, é sua responsabilidade resolver esses desafios globais. Mas isso não é até tão falado aqui, mas mais de 96% das empresas no Brasil são de pequeno e médio porte. E esse número nos Estados Unidos é de mais de 99%. Então, vocês imaginam a força que as pequenas e médias empresas têm para gerar uma transformação positiva no mundo? Eu, hoje, trabalho numa empresa em crescimento. Não é uma Ambev, não é uma IBM, mas eu acredito muito que as empresas elas são um agente muito importante para acelerar a transformação social. E, para fazer isso, qualquer empresa de qualquer porte, para começar, precisa colocar isso como uma prioridade, alinhar o objetivo de impacto com o objetivo estratégico, ter uma energia interna exclusiva para fazer isso acontecer, e a liderança precisa comprar essa briga com todo o coração. Aí sim, vocês imaginam se a gente consegue unir as pequenas, as médias e as grandes empresas para criar o mundo que sonhamos. Obrigada.